moradores do bairro São Miguel, em Colatina, ligaram para a nossa redação e fizeram muitas reclamações. A nossa equipe foi até lá para ver de perto os problemas da comunidade. Aqui o bairro São Miguel, em Colatina, e olha, são muitos os problemas aqui e já começa na chegada do bairro. Veja só, aqui onde o pedestre tem que passar, tá tudo quebrado. Impossível passar aqui, então o jeito é andar na rua mesmo. Vamos conversar com o morador. Por que isso está assim? Rapaz, isso aqui é a chuva, ó. A chuva, ela vai cavando todinho, olha como é que tá o barranco ali, ó. Então... vai arrebentando tudo aqui. Vai arrebentando todinho. E subindo aqui a gente percebe outros problemas. Veja só que tem muito lixo nos fundos das casas. E aqui a gente vai conversar com outro morador, o seu Hermínio. Seu Hermínio, por que tem tanto lixo assim no bairro? Porque a coleta de lixo só passa 2 vezes por semana. Aí os pessoal, eles pegam o lixo que fica lá, assim... Para não ficar com o lixo dentro de casa? Joga no meio do mato. Então desce e joga no meio do mato, porque junta muito mosquito, dá varejeira. O bairro aqui é novinho, as casas foram entregues em dezembro do ano passado. E tem muita gente morando aqui, são mais de 500 famílias. E tem muita gente, mas também falta muita coisa. Aqui no bairro, por enquanto, só tem um CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Mas os moradores pedem mais. Marli, além do CRAS, vocês pedem mais o quê? Olha, pegaram a gente, jogaram aqui em cima e abandonaram. A gente precisa de uma consulta, a gente vai a São Silvano, não consegue. Todas as casas aqui têm numeração, endereço, mas isso não adianta muito não, porque as cartas não chegam aqui. Dona Marlete, a senhora tem recebido suas cartas? Não, eu só chega na minha casa a conta de energia e luz, e a conta de água e de luz e aí a taxa da prestação da casa. E as correspondências, as cartas não chegam. E até para pegar ônibus tá complicado, porque ponto tem, mas cadê o abrigo? O abrigo, com certeza, né? Então, quando tá chovendo, como nós ficamos debaixo da chuva, né, molhando. E o sol, quando o sol tá muito quente, nós temos que ficar aqui rachando. Quando chega na rua, tá fazendo vergonha e nojo, né? Que só tanto suor. Tanto suor, né? E muita gente que veio morar aqui no bairro esperava uma vida melhor, mas infelizmente não é bem isso que está acontecendo, Dona Mônica. Quando a senhora saiu da roça e pegou a sua casinha aqui, você esperava o quê? Eu esperava ter uma vida melhor. Minha filha está morrendo de dor de dente, então se eu quiser, eu tenho que pagar particular para minha filha, que aqui não tem. Aqui não tem. Não tem como marcar, entendeu? Nem para mim. Qualidade de vida aqui é péssima, não tem como. São muitas reclamações, por isso nós fomos em busca de respostas para todos esses problemas. Confira. Bem, primeiramente estamos aqui com a Luciana Schaeffer, professora da Unesc, formada com mestrado em Geografia Urbana, e nós temos 2 perguntas para fazer para a mesma. Primeiramente, qual a sua opinião sobre habitação popular? Acho que a habitação de interesse popular, ela é um tema bastante atual e, na verdade, ela é bastante importante, querendo ou não, né? Porque a gente tem um déficit habitacional brasileiro enorme, assim, né? A gente tem uma grande maioria de pessoas que elas vivem em uma situação precária e que ela também não tem acesso a essa coisa da casa popular. Só que todas as tentativas que a gente tenta fazer, prover essa habitação de interesse popular no Brasil, especificamente, acho que a gente tenta de um jeito meio torto, assim. A concepção é sempre essa coisa do terreno estar muito longe do acesso de trabalho, por exemplo, de estar muito, ou muito até o tipo de construção a ser um tanto meio que precário e não voltado realmente para as pessoas que vão morar ali. Então tem um padrãozinho que é de 42 metros quadrados, ou 48, se eu não me engano, e aí eu tenho umas poucas adaptações, por exemplo, quando tenho para idoso, para deficiente, só que eu não consigo imaginar, por exemplo, que geralmente uma família que precisa de uma casa de interesse popular, por exemplo, ela constitui uma família grande, ela constitui outros níveis da família que uma casinha de 42 metros quadrados não abarca ou não dá conta. Entendo. Sobre esse tema, sobre o que você acabou de dizer aí, a questão da distância dos grandes centros, a forma com que é trabalhado essas localidades, qual a solução que você dispõe assim que seria viável para trabalhar? Hoje a gente tem alguns instrumentos dentro da cidade, por exemplo, que dão algum tipo de garantia. Então eu tenho, acho que dentro da lei do interesse social, da habitação de interesse social realmente, por exemplo, imóveis abandonados no centro da cidade, por exemplo, ou numa área determinada específica pelo PDM, eles deveriam ser destinados prioritariamente para habitação de interesse popular. Ou então terrenos que eu tenho do próprio estado ou do próprio município, que
que são em áreas centrais, em áreas privilegiadas, eles também deveriam ser destinados à habitação de interesse social. Só que hoje a gente sabe que realmente não acontece. O sistema Minha Casa Minha Vida hoje ele privilegia muito mais o empreendedor, ele privilegia muito mais a construtora, e aí eles buscam geralmente esse terreno mais barato, fora, muito longe desses centros, desses locais de trabalho, de estudo, de lazer, até mesmo de saúde, justamente para baratear esse custo. E quando eu tenho um instrumento realmente que me garante esse acesso a essas outras áreas da cidade, que eu não utilizo, porque o próprio poder público não está muito interessado em fazer entrar nessa briga ou entrar nessa jogada, assim, eles não estão interessados realmente em fazer muita coisa. A gente tem alguma coisa acontecendo, Vitória teve um projeto de revitalização dessas edificações abandonadas no centro, por exemplo, só que são atitudes ainda muito pequenas e muito poucas do que realmente pode ser feito. A gente sabe que principalmente em centro de cidade tem uma quantidade de imóvel abandonado muito grande, e daí, lógico que cada cidade vai ter uma maior ou menor quantidade disso, mas geralmente tem. E aí esses imóveis eles devem ser destinados. Só que aí a prefeitura não quer entrar em briga com o proprietário, não quer entrar em confusão com geralmente quem tem família tradicional, e aí eu não quero entrar nesse conflito. E cada vez eu vou afastando mais essa população. E aí quando eu afasto, eu não levo nenhum tipo de infraestrutura junto. Então eu faço o loteamento da Minha Casa Minha Vida, eu faço meus prédiozinhos, por exemplo, só que eu não dou as condições de habitabilidade em termos de urbanização, né? Então, geralmente está num outro bairro que também já está carente dessa urbanização, está na região da cidade que eu não tenho acesso a esses outros tipos que eu estava conversando com vocês antes, tipo educação, ou saúde, ou até mesmo de trabalho. Às vezes eu tenho um ônibus que demora demais para poder chegar, ou às vezes eu não tenho esse ônibus para poder ir. Então, eu gero o problema da mobilidade junto ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que tem solução, mas ainda acho que tem muito pouca boa vontade de querer se resolver daquele jeito, assim. Justamente porque os interesses que movem a cidade, os interesses que movem esse tipo de construção, eles são muito mais além do que realmente prover habitação de interesse social. Eles têm interesse muito mais econômico, muito mais interesse de privilegiar uma certa classe social que não é realmente que está precisando do projeto da casa e tal. Entendo. E quem está ganhando sobre tudo isso são as construtoras, né? No final das contas, infelizmente, sim. Tanto que Minha Casa Minha Vida, hoje, ele, sei lá, não sei a porcentagem correta, mas chutando por aí, nem 10% dele, do recurso da Minha Casa Minha Vida, vai para habitação de 1 a 3. Vai para habitação que são esses prédios que a gente conhece hoje, assim. Então, se eu paro para pensar, eu tenho muito pouca casa para quem realmente tem que ter essa casa, que é a habitação de interesse social. Hoje no Brasil tem uma habitação para classe média, baixa média, mas para quem realmente não tem a grana para poder pagar a prestação, não tem nada acontecendo. Então, no estado, eu acho que eu tenho no máximo 10 empreendimentos para habitação de interesse social. E aí, se eu pego a Serra, por exemplo, o bairro da Serra, eu vou ter essa quantidade para esse outro tipo de taxa de financiamento, né, desse outro Minha Casa Minha Vida. Entendo, perfeito. Muito obrigado, Luciana.